Fala galera do FUT, tudo bem com vocês? Hoje o nosso papo aqui são com os cartoleiros e as cartoleiras, que tá para começar aí o Brasileirão 2021 e com isso o nosso Cartola, né? A gente falou aí no último vídeo sobre as mudanças que teve nessa versão para 2021. E hoje o assunto é sobre o Cartola, nós vamos dar as dicas para a primeira rodada. Pois é, nós vamos falar aí, dar dicas de escalação, de como montar a sua equipe visando o patrimônio, né? Uma coisa que tem muitas pessoas que deixam para depois aí para correr atrás do prejuízo no Cartola, mas vamos dar as dicas primordiais para você começar aí, tentar começar ganhando o máximo possível de cartoletas para depois deixar o seu time cada vez mais forte. Só que antes, queria pedir aqui então seu like para se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Nós vamos falar muito de Cartola aí durante esse processo do Brasileirão 2021. Bora lá pro conteúdo? Antes de começar aqui a falar sobre as dicas da primeira rodada, queria convidar todos vocês a participar da Copa Pix Cartola FUT. Nós vamos fazer um torneio aí que a inscrição é gratuita e você vai poder concorrer aí a R$20 por rodada. Então a gente vai estar premiando aí sempre o melhor da rodada, né, fazendo a transferência Pix aí pra galera. E se quer escrever aí no nosso campeonato, o link vai estar aqui nos comentários para vocês aí preencherem todos os dados. Lembra de preencher tudo corretamente, né? Porque todos os dados aí vão ser relevantes caso você seja premiado aí para poder estar recebendo em primeira mão aí o seu prêmio da rodada. Agora então vamos para o conteúdo sobre Cartola, pessoal. Bom, não sei como que vocês aí utilizam a estratégia, né, durante a competição, mas a gente sempre gosta aí de priorizar o acúmulo de cartoletas nas 3 primeiras rodadas. Obviamente pensando também em pontuação, né, fazendo um equilíbrio. Porque tem muita competição aí que desde o princípio, né, a pontuação sua aí vai ser importante. Mas nunca esquecendo das cartoletas. Por quê? Tem muito pessoal aí que sai colocando os melhores jogadores da rodada aí, jogadores que são caros dentro do Cartola, e acaba saindo mal durante a rodada e além disso perdem muitas cartoletas. E nós vamos explicar o porquê que isso acontece. Então, pessoal, a primeira rodada do Cartola, a gente vai dizer aí que o algoritmo é como se fosse equilibrar o preço, né, do atleta com o potencial que ele tem dentro do Cartola. Ou seja, de acordo com as pontuações das primeiras rodadas, vai chegar-se ao preço então aí, mais ou menos de como que ele vai ser a dinâmica dele durante todo o Cartola, toda a competição. Obviamente, como a gente sabe, né, tem valorização e desvalorização durante todo o torneio. Mas a primeira rodada é um dos pontos mais importantes. Como que funciona a lógica, né? Sempre funcionou nos últimos anos. Para valorizar o atleta, ele deve pontuar acima do seu preço em cartoletas, né? Vezes 0,46. Ou seja, a pontuação mínima para valorização é 46% do valor de cartoletas que ele possui. Então, pessoal, basicamente, em resumo, é você pegar o preço em cartoletas do atleta e multiplicar por 0,46. Por exemplo, o Rodriguinho do Bahia está custando aí no meio campo aí 10 cartoletas. Ou seja, a pontuação mínima para ele começar a valorizar é 10 vezes 0,46, ou seja, 4,6 pontos. Então, acima disso, ele já vai estar começando a valorizar. E para o Rodriguinho aí, que pode estar marcando um gol, não é uma pontuação tão difícil de alcançar, porque um gol, como a gente já sabe, são 8 pontos. Então, com um gol apenas, a gente sabe que ele vai valorizar. Agora, por exemplo, vamos pegar lá o Gabigol, que já tem um jogo difícil logo de cara, Flamengo e Palmeiras. O Gabigol são 22 cartoletas. Então, a pontuação mínima aí, se a gente multiplicar 22 por 0,46, é de 10,12 pontos. Então ele vai ter que fazer um pouco mais do que o gol para poder começar a valorizar. Então, por mais que a gente saiba aí do faro artilheiro, né, do Gabigol, pode ser um risco muito alto colocar ele já na primeira rodada, porque é uma partida difícil e você está escalando aí, é um risco que você vai tomar de estar desvalorizando, apesar que ele pode ir fazer 1, 2 gols durante a partida. Então, pessoal, e qual que é a dica aqui que a gente dá no FUT? Bom, sempre tentar colocar o máximo de jogadores ali que custam entre 5, 6, 7, 8 cartoletas, no máximo 9, né? Não ficar passando muito disso. A gente tem o exemplo do Rodriguinho com 10 cartoletas, que também pode ser uma boa opção. Por quê? Colocar muitos atletas fora dessa margem aí pode ser um pouco arriscado.
A gente sabe que muitos estão escalando o Arrascaeta para a primeira rodada. O Arrascaeta custa 15 cartoletas, mas ainda pode ser uma boa aposta, já que ele pode ir conseguir marcar um gol durante a partida e já começar talvez a valorizar um gol, mas algumas outras estatísticas, alguns scouts que vão favorecer a sua primeira valorização. Então você pode ou mesclar com jogadores que você tem aí, tá sentindo que ele vai imitar na rodada, mas ele é um pouco mais caro, com jogadores que custam barato e vão começar a valorizar. E por que objetivar esses jogadores baratos? Por isso que a gente fala sempre ali dos bons e baratos. Porque imagina aí um jogador com 5 cartoletas, ele vai precisar aí de 2.3 para começar a valorizar. E é uma pontuação que, convenhamos, não é tão difícil de alcançar, dependendo aí da performance do próprio atleta. Então você focar nesses jogadores com 5 cartoletas pode ser uma boa saída aí para você fazer a sua primeira escalação. Então, pessoal, peguei aqui o aplicativo do Cartola para poder fazer uma análise inicial aí de um time bom e barato, A gente tentou pegar o máximo de jogadores entre 5 e 6 cartoletas. A gente, obviamente, aqui separou alguns com 9, com 10 para poder fazer a primeira escalação. Vamos lá, então. Começando lá no gol, a gente tem o Walter, que está lá no Cuiabá agora, que é um bom goleiro. E o Cuiabá faz o primeiro confronto com o Chapecoense. Então é um goleiro que custa 5 pontos. E como a gente falou no último vídeo aí, tá bom pro goleiro esse ano, então pode ser uma boa aposta já começar com o Walter dentro do gol. A gente tem o Arana, do Atlético, excelente jogador, vai custar 9 cartoletas. Ou seja, por mais que ele esteja um pouquinho acima ali desses 5 e 6, 9 não é uma pontuação tão difícil de buscar a valorização. E se tratando do Arana aí com o jogo em casa, o Atlético joga em casa, pode ser uma boa aposta. E aí puxa também o Igor Rabelo aí com 9 cartoletas também, que pode ser uma boa aposta para a rodada. O Léo Ortiz, do RB Bragantino, que fez um bom campeonato ano passado, esteve aí, pelo menos no meu time, algumas vezes durante a competição. Então ele está custando 5 cartoletas, joga fora de casa contra o Chapecoense, mas também pode ser bacana colocar ele aí. Felipe Luiz, um bom e barato. 5 cartoletas apenas que o Felipe Luiz está custando, apesar do jogo difícil, mas a gente está pensando aí nos bons e baratos, a gente colocou ele aqui justamente porque a gente sabe do potencial. Que além dele levar, ele pode até levar um gol do Palmeiras, mas ele pode ter outras pontuações, como assistência, desarmes, que podem contribuir aí com a sua pontuação no final. Então a gente fecha aí, no caso, a nossa defesa, com 2 laterais, 2 zagueiros. Só para falar aqui, a nossa formação vai ser o 4-3-3. Agora, passando para o meio, a gente começa lá com o Luan, que o Luan pode despertar, tá fazendo alguns bons jogos ultimamente, do Corinthians. Rodrigo Dourado, que também vem em outras versões do Cartola. O Jadson, que por mais que a gente... É uma aposta grande de colocar aí, mas está custando 5 cartoletas e pode ser que ele desencante durante essa rodada. Também no ataque, a gente fecha aí com o Marrone, do Atlético, que está custando apenas 6 cartoletas. O Pablo, do São Paulo, com 7 cartoletas. E o Yuri Alberto, com 6 cartoletas. Então são atacantes que podem estar fazendo gol aí. E aí, no caso, só deles fazerem um gol, eles já podem estar valorizando. De técnico, a gente colocou aqui o Silvinho com 6 cartoletas para poder fechar. E isso aí, então, custou, na verdade, o nosso time, 76 cartoletas, sobrando apenas 24 aqui. Ainda tem 24 para poder usar, caso vocês queiram aí arriscar no Arrascaeta, vamos falar assim, trocar um atleta para colocar o Arrascaeta. A gente colocou o Jadson, na verdade, aqui eu falei do Rodriguinho antes, mas pode ser uma opção trazer o Rodriguinho no lugar do Jadson aqui, que custa 10 cartoletas, mas pode estar valorizando. Então, pessoal, a gente escalou aqui o time aqui bem, mais ou menos na hora aqui, com os jogadores que estavam prováveis aqui no momento e naquela faixa que a gente citou, entre 5, 9 cartoletas no máximo, com exceção aí do Rodriguinho, que a gente colocou ele depois, que custa 10 cartoletas. Então foi mais um objetivo aqui mesmo, mostrar para vocês que dá para montar um time até bacana com essas cartoletas, ele pode estar valorizando, então pode trazer um potencial aí de você estar acumulando cartoletas desde o princípio. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre como que vai ser o sistema de valorização, como funciona a valorização da primeira rodada no Cartola e como você pode acumular patrimônio desde o princípio. Fique ligado aí para os novos conteúdos, vamos falar mais sobre Cartola aqui em nosso canal e até mais!